Fala galera, tudo tranquilo com vocês? Eu sou o Douglas Tonelli e o tema de hoje é Desencanto. Pessoal, hoje nós faremos uma luminária do Lucy. E esse DIY aqui, galera, é uma adaptação daquele tipo de luminária fada no pote. Tem outras versões, dragão no pote, sereia no pote. Eu vou deixar algumas imagens para vocês verem aqui mais ou menos do que eu tô falando. E se você gostou desse tema, quando terminar de assistir o vídeo, deixa o like aí para dar aquela fortalecida e ajudar no crescimento aí do canal, beleza? E qualquer dúvida ou sugestão de tema, deixa aqui para mim no box de comentários. A lista de materiais está aqui embaixo na descrição. E se liga aí no passo a passo. Pessoal, eu vou começar fazendo com uma garrafinha verde, mas eu vou fazer 3 tipos diferentes para que vocês entendam que dá para fazer com qualquer tipo de material transparente, beleza? Eu vou cortar essa garrafinha mais ou menos nessa parte aqui. É só cortar com estilete, pode cortar mais ou menos, depois você vai acertar com a tesoura. Agora, galera, a gente precisa deixar esse potinho aqui fosco e para isso a gente vai fazer um empapelamento aqui com uma camada de papel toalha. É só pegar um pedacinho de papel toalha que seja mais ou menos compatível, fazer aquela misturinha de cola e água, metade cola, metade água, e é só empapelar aqui. Só não deixa ficar muito dobrado o papelão, porque isso vai atrapalhar depois. Depois que ele estiver todo encapado, você vai continuar passando a cola com água até ele ficar todo transparente. Lembrando que é só uma camada, tá, pessoal? É só dobrar aqui pra dentro, ó. Tenta não deixar mais de meio centímetro de papel sobrando aqui. E agora é só deixar secar. E pessoal, depois de seco vai ficar mais ou menos dessa forma aqui. Agora a gente precisa tirar essa cara de garrafa, então eu vou colocar um acabamento em EVA aqui. Aqui galera, fiz o acabamento aqui com EVA cinza escuro. Sujei aqui com um pouquinho de marrom diluído em água para dar um efeito de sujeira. Dei umas batidinhas com o pincel aqui. Agora a gente vai fazer uma rolha para a parte de cima aqui. Para isso eu vou usar um pedacinho de isopor. Você pegar uma bola de isopor que seja mais ou menos compatível e sair cortando os cantinhos assim. Depois que você lapidou mais ou menos o formato, você pode pegar uma lixa grossa para fazer o acabamento aqui. Você pode pegar um palito de churrasco para fazer uns furinhos aleatórios aqui. Lembrando que isso aqui é uma rolha, né? Vai lixando e medindo o formato. Depois que tiver mais ou menos no formato que você precisa, você pode pintar essa rolha aqui da cor que você quiser. Eu vou usar um bege misturado com ocre e um pouquinho de marrom também. Aqui, galera, fui lixando a minha rolha até ficar no tamanho compatível aqui do pote. Você pode usar essa técnica aqui para fazer potes de poções, por exemplo. E agora, pessoal, para colocar o Lucy aqui dentro, eu vou cortar um dos moldes que seja compatível com o tamanho do pote, né? Eu deixei vários tamanhos diferentes para vocês. Eu escolhi esse aqui. Eu vou recortar e tirar no papel preto ou no EVA preto, tanto faz. Mas a gente não vai colar ele diretamente aqui dentro pela parte de dentro, tá, pessoal? Se a gente fizer isso, ele vai ficar muito artificial. Vai ficar parecendo que é uma estampa no pote. Então a gente vai pegar um pedacinho de acetato, pode ser um pedacinho de garrafa PET, não tem problema. É só colar o Lucy aqui. E agora sim, com esse pedacinho de acetato, a gente vai colocar aqui dentro e vai controlar a distância que a gente quer que ele fique da beirada do pote. Isso vai dar um efeito mais realista, vai parecer que ele realmente está lá dentro e não que é uma estampa colada na parte de dentro do pote. Vou pegar uma iluminação aqui para vocês entenderem mais ou menos como ficou. Aqui, pessoal, pro meu gosto, esse distanciamento aqui ficou perfeito, tá vendo? Ele não tá nem muito próximo, nem muito afastado. E, pessoal, a iluminação não tem que ficar necessariamente dentro. Você pode deixar ela do lado de fora, ó, tá vendo? Você pode usar uma fonte de iluminação para iluminar vários potes desse. Você pode, inclusive, usar a iluminação natural deixando perto da janela. Depois eu vou mostrar pra vocês. Agora, pessoal, a gente vai fazer outro. Eu tô usando aqui uma garrafa transparente. É um pouco maior que aquela, né? Eu fiz com uma garrafa verde. Agora eu vou usar uma garrafa transparente. Também é PET, tá, pessoal? Eu já fiz o processo aqui de empapelar, já secou. Eu vou fazer uma sujeirinha aqui nessa parte de baixo com uma tinta marrom, bem forte aqui no fundo. Depois fazendo um degradê pra cima. Só lembra, pessoal, de não fazer muito forte, passar muita tinta. Eu passei um marrom aqui misturado com água. Se você passar muita tinta, vai atrapalhar a visibilidade. E para fazer a tampa desse pote aqui, eu vou usar um rolinho de fita adesiva, fita crepe, né? Que seja compatível, tá vendo? Encaixa perfeitamente. Eu vou primeiro encapar aqui com um pedaço de EVA. Depois eu vou pegar um pedaço de EVA de 4 milímetros, fazer a marcação ali e colar nessa parte de cima. Aqui, pessoal, terminei de encapar, ó, fiz esse efeito de madeira.
Eu já ensinei a fazer esse efeito aqui em outros vídeos do canal. Se você quiser aprender um pouquinho mais de como fazer esse efeito aqui, eu vou deixar o link aqui no card da caneca medieval, beleza? Agora eu vou pintar isso aqui com marrom mais escuro e depois passar um marrom mais claro de leve por cima. Aqui, pessoal, já terminei de pintar. Eu não fiz nenhum efeito especial aqui de sombra e luz, não. Eu só pintei com marrom mais escuro e dei umas batidinhas com marrom mais claro. Nada demais. E para fazer o lustre desse pote, eu escolhi esse formato aqui, que ele tá numa posição mais na vertical, né? E o pote é mais alongado, então acho que vai ser ideal. Eu vou encaixar ele aqui mais ou menos na posição que eu quero. E o pote com a tampa vai ficar assim. Aí é só fazer o mesmo processo, ajeitar ele na posição que você preferir. E agora, pessoal, nosso último pote, esse aqui é bem maiorzão e eu estou usando um pote de vidro, né, para vocês entenderem como funciona no vidro. E é basicamente a mesma coisa, fiz o mesmo processo aqui. E como o meu vidro ele tem esse formato, o acabamento aqui não ficou legal, tá vendo? Não tem problema, a gente vai dar um jeito nisso aqui. Com a cola quente a gente vai fazer uma espécie de zigue-zague exatamente em cima dessas dobras. Que eu já adiantei o processo, a cola quente já secou, eu passei a tinta verde escura aqui em cima e fiz um degradê para baixo. Fiz a mesma coisa aqui na parte de baixo, fazendo um leve degradê para cima. Já deu um efeito bem legal, tá vendo, pessoal? A cola quente. Mas essa parte aqui que eu vou fazer agora é opcional, se você quiser fazer, faz aí, se não quiser não tem problema. Passar uma camada de cola branca aqui, vou espalhar ela um pouco, deixando mais concentração na parte de cima. Um degradê de cola branca, pessoal. E agora, pessoal, é só pegar um pouquinho de grama artificial que eu fiz com serra e a gente vai jogar aqui por cima. Cobre todas as áreas, tá, pessoal? Depois a gente vai tirar o excesso, obviamente. É como se você estivesse colocando glitter em cima de alguma coisa. E aqui, pessoal, depois que tirar o excesso, é só passar um pouquinho de um verde mais claro em cima da parte com cola quente, só para enfatizar. Pode ser um verde um pouquinho mais escuro que esse aqui, o único verde mais claro que eu tinha que era o verde maçã, então eu tive que passar ele mesmo. E esse tipo de efeito aqui, pessoal, é ideal para você fazer fada no pote, mas eu quis trazer eles também para vocês, para que vocês tenham mais opções aí. E para fazer essa tampa bonitinha aqui, pessoal, eu utilizei materiais reciclados. Essa parte aqui do meio é um pedaço de fundo de pote de iogurte grego. Essa parte aqui de cima é um puxador de gaveta velho que eu tinha aqui. E essa parte aqui de baixo é um outro pote plástico, ó. Se você quiser aprender a fazer um tipo de tampa exatamente como essa, assiste o vídeo do baleiro de Candy Crush, que eu ensinei a fazer essa tampa aqui nesse vídeo. Eu pintei aqui com cinza, pessoal. Agora eu vou fazer um dry brush aqui para dar um efeito de ferro envelhecido. E eu vou usar a tinta prata. Molha o pincel na tinta prata e seca bem, tá, pessoal? Tá vendo, pessoal? A tinta cinza PVA por baixo e a prata por cima vai dar mais ou menos esse efeito aqui. Agora a gente pode botar um efeito de ferrugem aqui também. Para esse efeito aqui eu recomendo que você use a tinta cerâmica ou tijolo. Pessoal, e para complementar esse efeito de ferrugem aqui, a gente vai fazer um efeito de sujeira. E é só diluir um pouquinho de tinta preta em água e fazer uma sujeira nos cantinhos aqui. E aqui, galera, esse aqui é o efeito que vai ficar mais ou menos. E como o pote é bem grandão, pessoal, eu escolhi uma posição do lustre que vai encaixar perfeitamente ali. Já botei aqui no acetato. Aqui, pessoal. Opa, voltei. E aí, galera, gostaram? É bem facinho, né? Aliás, vocês gostariam que eu fizesse um especial dragões, fadas, sereias e unicórnios utilizando essa mesma técnica aqui? Deixa aqui pra mim no box de comentários. Olha, lembrando que se você fizer esse vídeo aqui ou qualquer outro aqui do canal, posta nas redes sociais e me marca que eu quero muito ver e curtir e comentar. Ah, galera, agora uma dica importante pra quem gosta de postar os DIYs no Instagram e quiser que eu veja, me marca na foto. Não simplesmente me menciona no título ou na descrição. Quando você me menciona, eu recebo a notificação. Mas o Instagram, ele manda outras notificações por cima e a sua pode sumir, né? Porque o Instagram só deixa armazenado ali uma quantidade limitada de notificações. E de repente, se eu postei uma foto e ela recebeu muitas curtidas ou comentários,
comentários, as notificações vão acabar sumindo com a sua notificação. Então, para ter certeza que eu vou ver, você pode colocar hashtag, que eu pesquisando pela hashtag eu consigo localizar, ou se você quiser ter certeza absoluta, é só me marcar na foto, que aí ela vai aparecer nas minhas marcações, eu ou qualquer outra pessoa que entrar no meu perfil vai conseguir ver o seu DIY, beleza? E se você é novo por aqui, chegou através desse vídeo, tá me assistindo até agora, dá uma voltinha pelo canal para conhecer um pouquinho mais do conteúdo. Se você gostar, se inscreve e ativa o sininho de notificações aí para te lembrar sempre quando a gente trouxer um vídeo novo aqui. E você que é aquele inscrito delícia com o sino ativado, eu tô te esperando lá no meu Instagram. Então é isso, galera. Obrigado por me assistir. Um beijo e até o próximo vídeo.